escoliose é um desvio anormal da coluna vertebral, seja do lado esquerdo ou direito do corpo, que pode ter algumas causas: congênita, neuromuscular ou idiopática, ou seja, sem uma causa conhecida. Mas independente da origem, maus hábitos de postura podem favorecer ou agravar o problema. Você sabe o que é escoliose? Eu acho que eu sei. É um problema na coluna, que a coluna fica mais ou menos em forma de S, né? Não vem na minha mente um desvio na coluna? Sei, porque eu já tive esse problema. E como que foi? Na verdade, assim, eu tinha um problema que eu achava que a minha coluna era um pouquinho curvada. Aí eu fui ao médico e ele me diagnosticou com escoliose. Eu acho que sente muita dor, né? E tem que fazer tratamento, fisioterapia, RPG. O que me incomodava mais não era nem tanto as dores, mas sim um pouco a posição que eu ficava. Eu me achava bem curvada. Mas quais as consequências da escoliose e como podemos tratá-la? Perguntamos para um especialista em coluna. Vamos conferir. Depende do tipo de escoliose, você pode ter dor ou não. O carro-chefe da escoliose é chamada de escoliose idiopática. Ela aparece nas crianças ou nos adolescentes. Normalmente nos adolescentes depois de 10 anos. Esses pacientes, normalmente, eles não têm dor, mas eles têm uma deformidade da coluna, e o grande problema é que eles ainda vão sofrer o estirão do crescimento. A escoliose, essa idiopática que eu falei que é o grande número de pessoas, ela é sem causa. O que se sabe é que meninos e meninas têm isso quando mais novos, porém a evolução, os casos que em geral vão para a cirurgia, são muito mais comuns em mulheres do que em homens. Nos indivíduos idosos, esses casos que a gente se referiu, você pode ter quadros de dor muito importante e isso normalmente é que leva ao tratamento cirúrgico, caso o tratamento clínico não tenha resolvido. Os indivíduos jovens que têm aquela escoliose idiopática sem causa, estes, se a angulação ficar acima de 40 graus, ele pode evoluir tanto para dor como, caso a angulação progrida, a compressão até dos órgãos internos, quando é acima de 60, 70, 80 graus. Quando a coluna está em cima do quadril, o indivíduo está balanceado. No caso da escoliose, muitas vezes pode acontecer uma dobra neste sentido. E a hora que você tem esta curva, muitas vezes o crânio sai da linha do quadril e fica nessa posição, o que para o paciente é muito ruim. Quais os exames necessários para o diagnóstico? O exame clínico para a escoliose, nesse caso da escoliose idiopática dos adolescentes, o exame clínico é você examinar o paciente por trás com ele inclinando o tronco para frente. Dessa forma você vai ver uma assimetria, que a gente chama uma giba, principalmente na coluna torácica. Porque na hora que a vértebra roda, as costelas vêm para cima. Então uma vai para baixo, a outra vai para cima. E você vê essa simetria, e isso é um indicativo de escoliose. E aí isso deve ser feito até em crianças mais novas, para você detectar isso precocemente. Os casos que isso aparece, você faz exames de imagem. O melhor exame é o exame de raio-x. Chama raio-x panorâmico, é um raio-x para escoliose. Você faz uma imagem do crânio à pelve, tanto de frente como de lado. O tratamento da escoliose varia de caso para caso, partindo de terapias físicas a cirúrgicas, embora estas sejam mais raras. Escolioses de baixo grau, você normalmente só acompanha até 20 graus, 25. Escolioses acima de 25 graus, você já pode usar um colete. Esse colete ele tenta fazer com que com o crescimento a criança ela cresça reta, o mais reto possível. O resultado do colete às vezes é bom, às vezes não é bom. Crianças que passam de 40 a 45 graus, essas você precisa ficar mais atento. Se ela já cresceu e está em 40 graus e ela não sente nada, você pode talvez só observar. Se ela, por exemplo, tem 50 graus e ainda vai ter parte do estirão do crescimento para acontecer, essa criança tem um potencial enorme de começar a entortar cada vez mais. Essas muitas vezes precisam de tratamento cirúrgico. Outros tipos de escoliose, como pega uma escoliose congênita, que a gente vê em crianças pequenas, essas muitas vezes são associadas à cifose. Depende da posição da cifose, se for na coluna torácica ou na transição da torácica com a lombar, você precisa operar esses casos, às vezes precocemente, para evitar paraplegia durante o estirão do crescimento. Muitos já sabem, mas nunca é demais repetir. Dicas simples ajudam na saúde da coluna. Vamos a elas?
analisar, os pais, pediatras, notando que há um desnivelamento do ombro ou do quadril, ou naquele teste de inclinar a criança para frente e o hemitórax de um lado for mais alto que o do outro, normalmente é o direito, pede uma avaliação de um especialista para ver se está de frente a um caso de escoliose. A dor, apesar de desagradável, ela é sua amiga. Teve dor, procure uma ajuda médica para ter um diagnóstico por que está acontecendo isso.